Bora falar de futebol, bora falar das quartas de final do Palmeiras que vem pela frente. A equipe vai enfrentar a Ponte Preta na Arena Barueri. Claro que eu quero trazer as principais informações desse jogo para você nesse vídeo. Jogo que vai acontecer na Arena Barueri às 6 da tarde desse sábado. Vamos dar uma olhadinha no que a Ponte Preta tem de importante para saber? Vamos dar uma olhadinha no que o Palmeiras tem de importante para saber? Bora falar sobre isso nesse vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises e vídeos envolvendo o clube também nas minhas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui, já deixa o like para fortalecer o trabalho e ao final do vídeo deixa um comentário aqui embaixo em alto nível, com uma consideração, uma pergunta, uma crítica, um elogio, o que você bem entender, sempre em alto nível. Combinado? Bora lá para o assunto do vídeo? Começando pela Ponte Preta, o adversário, né? O Palmeiras realmente com uma campanha muito positiva, o torcedor do Palmeiras sabe bem do que eu tô falando, mas a gente tem que olhar um pouquinho pro adversário do Palmeiras nesse confronto, que é um adversário curioso, né? A Ponte Preta é uma equipe que não fez uma boa primeira fase, foi a 8ª na tabela de classificação geral, então não é uma primeira fase muito consistente. Para se ter uma ideia, dos 12 jogos que disputou, venceu apenas 4, ou seja, 1/3 das partidas que disputou. Poderia ter tido um aproveitamento maior. Isso significa que é uma equipe frágil? Não. O momento não é dos melhores, tá? Venceu 1 dos últimos 5 jogos. É um aproveitamento bem ruim, olhando para o retrospecto recente. Perdão. Agora, quando a gente olha para as 4 vitórias que a Ponte Preta teve, ela mostra que não é uma equipe boba, que não venceu só adversários muito frágeis. Venceu a Portuguesa, que avançou para as quartas de final, mas a gente está falando de uma Portuguesa que tem a 13ª campanha geral do Campeonato Paulista, é uma equipe frágil, inclusive até a penúltima rodada lutou contra o rebaixamento, até venceu o Mirassol, lutava contra o rebaixamento. Venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, um adversário ali padrão, podemos dizer assim, uma equipe de meio de tabela, e 2 vitórias bem relevantes para se observar da Ponte Preta. A Ponte bateu o São Paulo e a Ponte bateu o Corinthians. A Ponte não enfrentou o Palmeiras nessa primeira fase, mesmo grupo, mas olhando para os adversários de Série A, que são rivais do Palmeiras, São Paulo e Corinthians, a Ponte venceu os 2. A Ponte venceu o São Paulo por 2-0 jogando dentro de casa e a Ponte venceu o Corinthians por 1-0 jogando na Neoquímica Arena. Claro, um Corinthians que fez um campeonato paulista horrível, péssimo, digno de nota em termos negativos. Agora, era o Corinthians. Vale destacar que não foi um jogo fácil para a Ponte Preta. O Corinthians ficou martelando o jogo inteiro, a Ponte abriu o placar cedo, mas ainda assim conseguiu a vitória. Vamos lembrar que o duelo de quartas de final é jogo único. Fosse ali um jogo de mata, a Ponte Preta havia avançado jogando dentro da Neoquímica Arena. Contra o São Paulo, a performance da Ponte foi melhor, não foi tão ruim quanto contra o Corinthians, que de fato contou com a trave, contou com o travessão, contou com o goleiro, sofreu bastante, sofreu muitas finalizações. Contra o São Paulo nem tanto, foi um jogo mais equilibrado, bem amarrado, bem travado, então travou a equipe do São Paulo. E conseguiu vencer por 2-0. Foi mais eficaz num jogo de poucas oportunidades. Então, é uma equipe que pode sim complicar jogos contra adversários de Série A de Campeonato Brasileiro. Não é olhar de maneira a fazer da Ponte Preta um adversário muito pesado. É fato que é um adversário de meio de tabela de Campeonato Paulista, mas que quando encarou adversários complicados como São Paulo e Corinthians em termos de peso, em termos de camisa, em termos de clássico estadual, não é o clássico da cidade, evidentemente, contra o Guarani, mas o peso de um jogo já bastante tradicional contra o São Paulo e contra o Corinthians, essa equipe conseguiu suportar e foi bem. Então, não é uma adversária boba, é bom destacar. Pausa rápida no vídeo, recado importante, link fixado aqui nos comentários para você participar de um sorteio de 3 camisas oficiais do Palmeiras que eu estou fazendo esse sorteio, pode confiar, tá? Camisa 1 verde, camisa 2 branca, camisa 3 de goleiro azul, camisas que estão lindas e você pode participar desse sorteio clicando no link aqui embaixo, bem baratinho, número 10 centavos o número para você participar, parte da renda será doada a uma instituição de caridade. Maravilha? Clica no link aqui, confira o regulamento e participe. Bora seguir com o vídeo.
A Ponte que tem 2 desfalques certos, mas tem boas novidades, tá? O atacante Gabriel Novaes e o meia Dudu Scheidt, os dois foram expulsos contra o Santo André. Não estão à disposição. Mas a gente está falando de jogadores que não bateram nem 120, 130 minutos em todo o Campeonato Paulista, apesar do Gabriel ter um gol na conta. Então não são peças que, de fato, pesam muito na ausência em termos de campanha na Ponte. Porque as principais armas, se a gente for olhar, inclusive, falando de atacante e meio atacante, são, por exemplo, o Elvis, camisa 10, que é um meia que já está acostumado a vestir a camisa da Ponte, são 2 gols, 3 assistências em 10 jogos disputados no ano, é uma média interessante de participação em gols, 5 em 10 jogos. Tem o próprio Gé, que é artilheiro do time com 4 gols marcados. Tá difícil, hein? Com 4 gols marcados. E a gente está falando de um jogador de 24 anos, que na temporada passada, inclusive, marcou 13 gols, deu 4 assistências em 37 partidas. Então, um jogador bem interessante em processo de maturação final, aí, 24 a 25 anos, e vai estar à disposição. E tem reforço também, que é bom destacar na parte ofensiva da Ponte, que é o Vinícius. O Vinícius que veio do Inter de Lages, em 23 jogos pelo Inter de Lages, foram 7 gols e 2 assistências. Tem chamado a atenção aos 25 anos de idade de alguns clubes. A Ponte Preta foi lá e fez a aposta. E aí vem o perigo de ser uma aposta que não foi observada jogando pela Ponte, no encaixe do time, então pode ser uma arma surpresa da equipe do Brigatti para esse confronto. Em termos de arma defensiva, a gente tem que falar do Pedro Rocha, né? O Pedro Rocha, ele é um goleiro que tem ganhado destaque também na Macaca, líder em defesas difíceis no Paulistão. A Ponte sofreu 11 gols em 12 partidas, mas poderia ter sido mais, não fosse a atuação do Pedro Rocha ao longo dessa primeira fase. Só 4 times sofreram mais gols do que a Macaca nessa primeira fase. Pedro Rocha, que é o líder em defesas difíceis na primeira fase do Paulistão, se destacando. Essas as armas da Ponte Preta, a principal arma defensiva e também as armas ofensivas que tem a oferecer a Macaca. Essa equipe que, como eu disse, foi 8ª geral. Dos últimos 5 jogos ganhou 1, mas pegou São Paulo e Corinthians e complicou a vida dos dois. Então, é para ficar de olho. Se o Palmeiras quiser avançar de fase, não pode relaxar. Falando do Palmeiras em si, bom, líder geral, se o Palmeiras não pode relaxar, imagina a Ponte, né? A Ponte vai encarar o líder geral, melhor ataque, melhor defesa, artilheiro da competição e com torcida única a favor do Palmeiras. Bom lembrar isso. A Ponte Preta não terá torcedores na Arena Barueri. Claro, é uma desvantagem para o Palmeiras jogar na Arena Barueri em relação ao Allianz Parque? É. E no vídeo anterior que eu falo bastante sobre a importância da volta do Allianz, eu deixo claro que é muito, muito, muito relevante para o Palmeiras ter o Allianz Parque. Mas o retrospecto é positivo em termos de resultados. Os últimos 4 jogos que atuou na Arena, os 4 nesse ano, evidentemente, são 3 vitórias e um empate que poderia ter sido vitória não fosse a tempestade perfeita contra o Corinthians naquele 2-2. O Palmeiras tem uma notícia importante. O Mike jogou o último confronto contra o Botafogo de Ribeirão Preto de titular. Foi uma volta bastante importante na titularidade para a equipe do Palmeiras. E nesse momento ele é uma peça que pode mexer, inclusive, com o esquema do time, porque o Abel Ferreira pode montar algo como Mike e Marcos Rocha, que é algo que ele gosta muito de fazer, tirando a ideia dos 3 volantes para fazer uma dobradinha na lateral direita, soltando mais o Mike, fazendo a saída de 3 com o Marcos Rocha. Isso pode acontecer, não tem acontecido tanto, porque o Mike estava machucado, pode voltar a acontecer, algo que o Abel gosta muito e pode gerar uma dúvida na cabeça do Brigatti. Lembrando que Gomes, Dudu e Bruno Rodrigues seguem como desfalques. Palmeiras favoritíssimo. Não tem dúvida nenhuma. Joga ao lado da torcida, campanha fantástica, questão de você ter muito mais confiança também, embora seja na Arena Barueri o jogo, contra uma Ponte que é a 8ª geral, mas vai se apegar aos jogos que fez contra São Paulo e contra Corinthians. Contra São Paulo vai se apegar se conseguir deixar a partida travada. Contra o Corinthians vai se apegar se conseguir sair na frente diante desse tão poderoso Palmeiras para tentar segurar o resultado como segurou contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Mas o Palmeiras é favoritaço para o confronto. Bom, dito isso, as principais informações para você já ir de olho nesse confronto, sabendo um pouquinho de cada time, estão no vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, dúvida, pergunta, questionamento, consideração, elogio, crítica, concordância, discordância, o que você bem entender aqui embaixo. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Deixa o like aí também, que é importante. Se quiser ser membro, eu vou ficar muito contente. Se mandar um valeu demais, também vou ficar feliz demais. Bora falar de futebol.